Ponto número 2, já seguindo para o próximo parágrafo. Agora, um parágrafo um pouco mais complexo, mas eu vou explicar. Como o gesso agrícola, trazendo pela fórmula aqui, CaSO4 2H2O, é um sal solúvel em água, com a sua aplicação no solo em presença da umidade, inicia o processo de hidrólise do sulfato de cálcio, com a perda de suas moléculas de água. Nessa fase, aproximadamente 50% do gesso agrícola aplicado dissocia-se nos íons resultantes cálcio, né, o Ca2+, carga positiva, e o sulfato, SO4 com carga negativa, que podem participar da troca iônica na superfície dos colóides do solo, atuando como fontes de cálcio e de enxofre para as plantas, conforme o esquema a seguir. E é exatamente esse esquema aqui agora que vai dar para a gente a base para que a gente entenda como deve ser feita a utilização. Veja esse esquema. O esquema está aqui assim, olha, CaSO4 2H2O, ou seja, água, né? Ou seja, entrando em contato aqui com a água, ele vai ser dissociado em partes diferentes. 50% dele vai estar aqui, ó, em troca iônica, tá vendo aqui a troca iônica? Ou seja, o Ca2+, um cálcio com carga positiva, e o SO4 2-. E aí nós teremos aqui também uma outra parte, que é o CaSO4 com carga neutra, e sobra aqui molécula de água. Eu vou explicar primeiro esse da carga neutra, que vai estar falando aqui no parágrafo abaixo, e depois a gente vai entender o que age em que ponto aqui, tá bom? Ele fala o seguinte, olha, além dos íons de cálcio e sulfato, há a formação do complexo solúvel neutro de sulfato de cálcio. Esse que eu falei para vocês agora, o CaSO4 com carga neutra, cuja eletroneutralidade possibilita a fácil movimentação ao longo do perfil do solo. Nessa forma, o sulfato de cálcio tem uma lixiviação livre no perfil, atingindo camadas mais profundas, podendo chegar até 1 metro de profundidade. Então veja, quando você aplica o gesso no solo, essa dissociação, através de um processo de hidrólise, né, que a água vai estar colocando, vai fazer com que aproximadamente 50% se torne troca iônica, ou seja, cálcio e SO4 2-, e o restante, uma parte, se torne um sulfato de cálcio, um CaSO4 com carga neutra, e que vai ser lixiviado. Veja, uma parte, então, do gesso, uma parte desse sulfato de cálcio, vai, de fato, andar no perfil do solo, andar para baixo, né? Andar para baixo, no perfil do solo, e vai fazendo com que ele chegue a camadas inferiores. Isso é ruim? Não, isso não é ruim, de forma alguma. Por que isso não dá para a gente considerar que seria algo ruim? Porque eu estou levando cálcio, levando enxofre para camadas inferiores, tá? Isso não é ruim. Outra parte vai continuar no solo livre e aí vai se movimentar também, que é o Ca e o SO4 2-. E é aqui que entra um ponto fundamental que a gente já tem que começar a pensar. Olha o que diz o próximo parágrafo. O íon sulfato, SO4, dissociado na superfície do solo, dependendo das condições e quantidades aplicadas, pode se associar a íons metálicos presentes na solução do solo, formando pares iônicos. Quem são esses pares iônicos? MgSO4, é um sulfato de magnésio, o K2SO4, um sulfato de potássio, e até mesmo com o manganês, né? Mn, né, que é o manganês, SO4, sulfato de manganês, que se movimentam para as camadas mais profundas, favorecendo a elevação dos teores desses cátions em profundidade, principalmente o cálcio, promovendo a melhora das características químicas do subsolo. Então veja que esse sulfato, que está aqui na troca iônica, lembra? 50% aqui é troca iônica. Ele vai, de fato, poder se ligar a outros cátions metálicos, né? Vai poder se ligar a magnésio, a potássio, a cálcio e levá-los para camadas um pouco mais profundas. E isso é ruim, Daniel? Não, isso não é ruim. Por que não dá para considerar isso como ruim? Porque eu estou levando nutrientes importantes para camadas um pouco mais inferiores, onde o sistema radicular, na maior parte das vezes, vai chegar. Então isso daqui é bom, isso daqui não é ruim. Não posso considerar isso como ruim. Entende? E aí, eu já começo a pensar num ponto importante e fundamental. O porquê que a calagem tem que ser feita antes da gessagem. Veja, isso é óbvio. Se eu faço a correção do solo antes, ou seja,
melhora o pH, eu melhoro também a saturação por bases, elevo o cálcio e elevo o magnésio. Então eu tenho teores maiores de cálcio e magnésio que poderão agora, através do gesso, sulfato, levá-los para camadas inferiores, camadas um pouco mais profundas. Agora, se eu não faço isso antes, eu já tenho aqui um desbalanço de cálcio e magnésio, então é ruim. É por isso, esse é um dos motivos, pelo qual é importante estar fazendo a calagem antes de fazer a gessagem. Entende? É lógico que a ação do gesso, você vai entender, ela é melhor depois que o calcário já corrigiu a camada de 0 a 20 centímetros. Já fica uma pergunta no ar. E se eu aplicar de calcário e gesso junto, vai ter problema? Olha, não vai ter problema. Não vai ter problema. Por quê? Antes a gente achava que o gesso atrapalharia o calcário, né? Porque o gesso tem uma solubilidade maior que a do calcário. Ok. E entre outros motivos, o gesso atrapalharia o calcário. Hoje a gente já sabe que não atrapalha. O gesso também não tem capacidade de levar o calcário para a profundidade. Então, assim, atrapalhar não vai. Mas o ideal é que se faça a calagem antes da gessagem. No entanto, se chegou a aplicar, não quer dizer que eu vou ter problemas por causa disso. São timings de reação diferentes, enfim. Então esse é o ponto que você tem que lembrar. Entendido isso, a gente vai para o ponto principal da ação do gesso no solo, que é realmente a neutralização do alumínio. Veja que interessante o próximo parágrafo. Ele fala o seguinte, olha, no processo de troca iônica, o cálcio presente em maiores quantidades na solução do solo, pela aplicação do gesso agrícola, pode deslocar os íons de alumínio trivalente, ou seja, alumínio com 3 cargas positivas, das superfícies dos colóides para a solução do solo. E os íons sulfato promovem a complexação do alumínio, formando a espécie química AlSO4 com carga positiva, que possui menor atividade na solução do solo e menor toxidez para a planta. A diminuição da atividade do íon alumínio na solução do solo e no complexo de troca minimiza os efeitos de inibição do crescimento radicular e favorece o aprofundamento das raízes. Em outras palavras, eu adicionei agora uma quantidade maior de cálcio no solo, adicionei o gesso no solo, tem uma quantidade maior de cálcio. Esse cálcio, agora dissociado, lembra que tinha lá, 50% dele vai ser troca iônica, nós vamos ter ali o cálcio com carga positiva. Ele vai até os colóides, agora eu vou tentar desenhar um pouco, tá? Ele vai até os colóides e vai meio que expulsar o alumínio que estão ali presos nas cargas negativas. O cálcio, então, vai se ligar no local onde o alumínio estava ligado, ali na CTC. Esse alumínio agora vem para a solução do solo. Só que quando ele chega na solução do solo, quem está ali? O sulfato, tá? O sulfato. Esse sulfato agora vai se ligar com o alumínio. Quando ele se liga, então, com alumínio, ele forma o AlSO4 com carga positiva. Essa nova substância, agora, não é tóxica para as plantas. Então, perceba o que aconteceu. Quando eu apliquei o gesso no solo, eu não peguei e eliminei o alumínio do solo, eu apenas neutralizei a sua forma tóxica. É isso que o gesso faz. Quando eu utilizo o gesso no solo, essa dissociação, né, ou seja, que vai estar ali formando cálcio, sulfato, né, enfim, esse cálcio vai até onde o alumínio está ligado nos colóides, retira ele dali. O alumínio, então, vem para a solução do solo. Chegou na solução do solo, o sulfato ali, né, vai estar esperando esse cálcio, né, lógico, não de forma literal, e ao se ligar, vai se formar então o AlSO4. Então veja que o que aconteceu aqui não foi uma diminuição do alumínio, e sim a diminuição da sua forma tóxica, por isso que a gente fala que ele neutraliza o alumínio.